turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para continuar, estudando com vocês sobre o componente curricular de língua portuguesa. Nós vamos estudar sobre português e vamos dar continuidade ao gênero textual, histórias em quadrinho, E aí, na aula anterior, eu mostrei para vocês, apresentei para vocês vários gibis. Então, para quem não conhecia gibi, esse livrinho, que contém várias histórias em quadrinho, e sempre no final de cada gibi tem uma tirinha, que conta uma história bem curtinha, uma história em quadrinho, certo? E aí eu apresentei para vocês, o desenhista e cartunista o mais famoso do Brasil, brasileiro, Maurício de Souza, criador dos personagens mais famosos, das histórias em quadrinho, que é a Turma da Mônica, a Turma do Chico Bento, e muitos outros personagens que existem, E aí, agora, nós vamos dar sequência a esse gênero textual, histórias em quadrinhos, E aí nós vamos fazer a leitura de uma história em quadrinho aqui no cartaz e vamos conversar um pouquinho sobre todos os acontecimentos que seguem, que conta a história em quadrinho. E por que história em quadrinho? Vocês sabem? Vocês lembram dessa informação? Uma informação bastante importante. Porque a história em quadrinho, ela é contada, ela é narrada, todos os acontecimentos, em uma sequência de quadrinhos. E dentro desses quadrinhos, os personagens falam, se comunicam, E sempre a fala está contida dentro de uns balõezinhos, que nós vamos estudar um pouquinho mais, Além disso, existem histórias em quadrinhos que não há fala, mas existe uma história ao observar as imagens, a sequência de imagens contidas nos quadradinhos. Então, nós vamos fazer a leitura dessa história, Vamos lá. A Turma da Mônica. Vamos lá fazer a leitura, gente? Vamos lá. Ai, ai, que partida! Deu pra cansar. Ufa! E que E eu acho que já vou indo. E tá. Magali, você viu aquilo? Viu o quê? O Cebolinha pegou na minha mão e ficou todo sem jeito. Até saiu de repente. O que será que ele está fazendo agora? E aí, vocês viram? Acompanharam direitinho essa história em quadrinho que nós acabamos de fazer a leitura? Então, olha só, nós vamos analisar um pouquinho mais, quadrinho por quadrinho, cada sequência de quadrinhos dessa história, para que vocês possam entender melhor, certo? Vamos lá. Então, olha só, a gente já sabe que os primeiros personagens dessa história, quem são? Quem aparece, quais são os personagens que aparecem aqui nessa história em quadrinho? A gente já viu, o Cebolinha, que é o primeiro personagem que aparece nessa história em quadrinho, a Mônica e quem mais? Será que tem outro personagem que aparece nessa história em quadrinho? Tem sim, nós temos aqui a Magali, o terceiro personagem que aparece nessa história. E aí eu peço para que vocês observem o terceiro quadrinho. Vamos observar e analisar o quadrinho. Então, olha só, no terceiro quadrinho, a gente tem uma imagem
né? Então, nós vamos ter que fazer a leitura dessa imagem para entender a sequência dos acontecimentos, dos fatos, né, da história. Então, olha só, não existe nenhuma fala, né, nenhum balãozinho contendo a fala dos dois personagens, né? Mas a gente tem que fazer a leitura da imagem. E aqui a gente sabe que a mão do Cebolinha, né, que sem querer toca a mão da Mônica, não é isso? E se nós continuarmos fazendo a leitura do próximo quadrinho, onde eles se assustam, né, quando uma mão toca na outra, né? Tanto o Cebolinha quanto a Mônica, eles se assustam, né, por a mão uma do outro tocar. Então, nesse também não há nenhuma fala de nenhum personagem, mas a expressão deles, né, a expressão gráfica, nos faz entender a sequência dos acontecimentos, não é isso? E aí, se nós continuarmos observando, será que existe outro quadrinho que não há fala de personagem, não há nenhum barulhinho, nenhum ruído, mas que existe uma imagem e que dessa imagem nós podemos fazer essa leitura, né, e entender a sequência dos acontecimentos e entender a história, né? Nós temos aqui o sexto quadrinho. Olha só. Vamos observar bem, vamos analisar. Nós temos aqui o Cebolinha, né? E a Mônica. Olha a expressão, gente, deles, dos dois personagens, quando sentem que a mão do Cebolinha tocou na mão da Mônica, né? Será que eles gostaram, né? A gente observa toda a expressão do rosto, né? O corpo. A gente faz a leitura de toda essa imagem para entender. E aí nós temos mais uma imagem do quadradinho no décimo quadradinho, no décimo quadrinho. Olha só. Se nós observarmos direitinho, dá para entender bastante o final da história, né? Toda a sequência de acontecimentos, em que o Cebolinha, correndo, né, bem assustado, com pressa, ele chega à torneira e lava a mão. E aí nós entendemos por que ele está lavando a mão. Porque a mão dele tocou na Mônica. Então, a gente pode até voltar e fazer essa leitura, né? Que no décimo quadradinho não tem nenhuma fala, mas toda a expressão gráfica, a expressão do rosto do personagem, tudo que está acontecendo na imagem nos dará a entender. E aí, como não tem balões, né? Mas a gente entende toda a história, inclusive o final dela. Então, vamos fazer a leitura novamente, né? Então, vamos lá. Turma da Mônica. Ai, ai, que partida! Deu para cansar. Ufa! E, que? E, eu acho que já vou indo. E, tá. Magali, você viu aquilo? Vi o quê? O Cebolinha pegou na minha mão e ficou todo sem jeito. Até saiu de repente. O que será que ele está fazendo agora? E aí, gente, o que será que o Cebolinha está fazendo agora? Ele está lavando as mãos, não é? E aí, como não existem nenhum balãozinho representando essa imagem, o acontecimento, o que o Cebolinha está fazendo, né? A gente pode pensar nos balões. E se a gente começar aqui, ó, no primeiro balãozinho, né? Então, olha só a fala do personagem. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os balões que existem nas histórias em quadrinho, e dentro dele tem sempre a fala do personagem. Então, por exemplo, eu vou começar com esse balãozinho aqui, que é o balãozinho mais comum, né?
que fala é a fala do personagem. Então, toda vez que aparece esse balãozinho nas histórias em quadrinho, significa que é uma fala comum do personagem, onde ele está se comunicando de forma normal, né? Sempre vem nesse formato e nesse outro, que é sempre a fala comum do personagem, né? Do personagem ou dos personagens. Então, eu vou colocar aqui para que posso mostrar para todos vocês, certo? Então, eu vou colocando assim de início, tá? Então, essa fala do personagem, né? Que é a fala comum. Próximo. E além desses balões, nós temos outros também, né? Nós temos o balão. Existem muitos balões que representam as várias falas dos personagens, todas as expressões. Como esse aqui, o balão do pensamento. Então, toda vez que aparecer um balãozinho, né, desse formato, é porque geralmente o personagem está pensando, e às vezes também ela aparece quando o personagem está sonhando, não é? Além desses 3 balões, nós temos outro, quando o personagem ou os personagens sussurra. Então, olha só, vou até baixar um pouquinho mais quando ele sussurra. Dá para todo mundo visualizar direito? Então, geralmente, quando aparece esse balãozinho, é de sussurro. O personagem, ele está sussurrando, falando baixinho, né? Além dele, nós temos outro. Esse balãozinho que representa o medo. Quando o personagem está com medo. Como é o caso aqui, ó, do personagem aqui do Cebolinha no segundo quadrinho, né? Onde ele fala, deu para cansar. Ufa! Também aparece aqui, ó. Que. Então, olha só, balão do medo. Vou afastar para vocês possam observar todos. Além dele, nós temos o balão do grito, quando o personagem grita, né? Ou fala alto. Olha só. Vou colocar mais na frente. Certo? Além disso, nós temos o balão da fala elétrica, ou quando há uma expressão de rádio, telefone, ou robô, né? E nós temos o do frio, quando o personagem ele sente frio. E para expressar, né, esse balãozinho, essa expressão, essa fala, nós temos esse balãozinho. E aí, por hoje é só. Vocês aprenderam um pouquinho sobre histórias em quadrinho, esse gênero textual história em quadrinho, sobre os balões que representam a fala, a expressão dos personagens, né? E que as histórias em quadrinho é contada e narrada na sequência de quadrinhos, né? Certo? Então, eu fiquei muito feliz por ter todos vocês participando da aula. Continuem aí ligadinhos. E se vocês quiserem rever essa aula, é só acessar a plataforma Eduque. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve. Tchau!